Você já leu sobre falsos mestres? Você já leu sobre o que se trata a carta de Judas? Não Judas Iscariotes. A carta de Judas está antes do Apocalipse. Tem um capítulo só. O assunto que se trata lá. O assunto hoje é falsos mestres do Evangelho. O que você já leu a respeito disso na Bíblia? Como identificar um falso mestre? Você já viu ou leu a respeito do que disse Jesus Cristo sobre falsos profetas, falsos mestres? O que você leu a respeito de Paulo, Pedro e João, os apóstolos que também falaram sobre esse assunto? Isso é um assunto muito sério e é o que vamos falar hoje, de Bíblia. O papo aqui hoje é Bíblia. A carta de Judas, ela, de uma forma veemente, ela vem tratar a respeito dos falsos líderes, falsos mestres. Ela já começa o seu texto, o apóstolo Judas, que não é o Iscariotes, é o Judas, apóstolo Judas. Haviam dois apóstolos Judas, o Judas menor, Judas irmão de Tiago. Essa carta de Judas está antes do livro do Apocalipse. Ele começa tratando o assunto dessa forma. Enquanto eu estava anunciando a palavra diligentemente do Senhor, se infiltraram no meio da igreja homens descaradamente infiéis, impuros, ímpios. Homens que decidiram de forma deliberada transformar a graça do Senhor em dissolução. Ponto. Ele começa a tratar sobre esse assunto na carta assim. E depois ele começa a dizer, a partir dos versículos de número 5, 6, 7 em diante, que vai até o versículo de número 20, que diz assim, são citações agora. Assim como o Senhor não poupou o juízo aos anjos que decidiram deixar sua habitação para se corromper aqui na terra, ou seja, está falando de anjos caídos, assim como o Senhor os guardou em prisões eternas para o dia do grande juízo, assim também estará esse mesmo juízo sobre esses homens. Pesado, né? Depois, no outro versículo, ele já fala novamente de outro juízo. Ele cita o fogo que destruiu Sodoma e Gomorra. Assim como veio o juízo de Deus e não poupou as duas cidades, Sodoma e Gomorra e seus moradores, por causa da tamanha sensualidade e a prevaricação que ali acontecia, assim virá também tamanho juízo sobre os falsos mestres, sobre esses falsos líderes. Estão brincando com fogo. E ele diz assim como Faraó, lá no Egito, que estava massacrando os hebreus, e o Senhor estendeu as suas mãos fortes para livrar aquele povo dali, da escravidão, e veio juízo sobre o Egito, assim será o juízo também sobre esses homens. Juízos, juízos, juízos. E aí no versículo 10, ele diz, estes homens difamam tudo daquilo que não entendem. Eles fazem de tudo ser transformado em coisas naturais e se esquecem que as coisas de Deus são espirituais. Aí no versículo 11 ele diz, ai deles, entraram pelo caminho de Caim e decidiram entrar pelo erro de Balaão. Quem foi Caim? Caim foi o homicida de seu irmão. Homicida de seu irmão. E quem foi Balaão? Foi o profeta que lá no passado antigo, nós vamos ler livro de Números e Deuteronômio, vamos ver a sua história lá, que conta a história de Balaão, o profeta que profetizava por causa de dinheiro, de ouro, não sabendo discernir o que é as coisas de Deus, o que é coisas comuns de homens, misturando as coisas. Esses falsos líderes, esses falsos mestres, eles entram pelo caminho de Caim, porque se tornaram homicida também, porque eles matam esperanças das pessoas. Eles matam e sugerem caminhos errados para as pessoas que estão em busca de algo para a sua vida. E eles se tornam homicida de almas, de alegrias, homicidas de sonhos. E ao mesmo tempo, entraram pelo caminho de Balaão, porque
Eles se converteram em negócio aquilo que era glorioso. Colocaram o nome de Deus em negócios escusos, dinheiro, negociata, barganha com Deus e daí por diante. E a carta continua. Ele começa a falar um pouquinho de uma forma poética mais dura sobre o que são esses homens. Estes homens são manchas nas vossas festas de amor. Eles adoram se banquetear. São pastores que apacentam a si mesmo. Versículo 13. Eles são como árvores infrutíferas, desraigadas, sem raízes, duplamente mortas. São como ondas furiosas, espumando as suas sujeiras, onde passam. São como estrelas errantes. No versículo 14, o apóstolo Judas ele diz: sobre esses homens até Enoque profetizou sobre eles, dizendo que o Senhor virá um dia com milhares de anjos para fazer justiça na terra. E no versículo 16, ele diz: eles são murmuradores, queixosos, eles andam segundo o que o seu estômago quer. E a sua boca fala daquilo que não entendem. Eles gostam de ser bajuladores por causa de motivos interesseiros. E então o apóstolo Judas escreve no versículo 18 dizendo: os quais vos diziam nos últimos tempos, dizia as profecias acerca de Jesus Cristo sobre esses homens. Nos últimos dias haverá homens escarnecedores andando segundo seus ímpios desejos. Versículo 19. Estes são os que causam as divisões, são sensuais, eles não têm o Espírito Santo. Eles edificam a si mesmo, porque são pastores que apacentam a si mesmo. Esses homens são chamados líderes de igrejas. Falo de várias igrejas, religiões que estão no mundo inteiro. Todos esses homens que traçam linhas tortas para muitas e muitas pessoas entrarem por caminho do erro e acabarem por se darem mal perante Deus por causa das verdades que habitam em Deus. Pois tudo aquilo que não está em Deus é errado. Tudo aquilo que não vem de Deus é errado acerca de salvação, acerca de graça, porque a graça do Senhor é amor, misericórdia, perdão, salvação, restauração. Tudo de graça, sem nenhum preço a pagar. Existem 7 tipos fáceis de você conhecer. 7 tipos de líderes falsos. O primeiro é o herege. O herege é o que pega a verdade de Deus e transforma em mentira, e pega a sua mentira e transforma em verdade e convence pessoas ainda a segui-lo. Esse é o herege. Esse é habitado por demônio. Ele traz doutrina de demônios. Geralmente são endemoninhados. O herege é o mais perigoso de todos, porque além de ser um falso líder, a ponto de negar a palavra do evangelho, ensinando doutrina de demônios, a função dele é fazer com que suas ovelhas, todas elas, vão direto para o abismo, sabendo o que está fazendo de forma consciente, porque ele é um endemoninhado. Demoninhado é o quê? Que sua mente é um ninho de demônios. Endemoninhado são pessoas que a sua mente está cheia de demônios, um ninho de demônios. Existe o charlatão. O líder charlatão é o tipo de líder que usa o evangelho para enriquecimento pessoal. Ele faz da igreja negócio. É uma espécie de evangelista profissional que negocia a fé. O lance dele é barganha. Ele está sempre preparado para ter algum tipo de lucro. A sua profissão de líder não é mais um chamado espontâneo, mas sim
se tornou uma profissão de lucro, porque ele tem como alvo se beneficiar da riqueza de outros. Esse é o charlatão. Tem o profeta, perigoso esse aí. Ele afirma ter sido dotado por Deus para trazer coisas excelentes, coisas de um outro mundo, coisas de uma outra natureza. É como uma pessoa que tem uma ligação especial com Deus e que é diferente das outras. Porém, ele usa isso para seu benefício e através de suas profecias, ele inaugura outras religiões, dizendo que Deus mandou para ele, que Deus deu para ele essas e essas visões e que todos devem cumprir aquilo. E aí nasce outras e outras religiões. Inclusive, o apóstolo Paulo disse que ainda que um anjo desça do céu e traga e anuncie um outro evangelho que não seja isso de Cristo, seja considerado falso e maldito. Mas esses profetas são pessoas que dizem ter tido um tipo de experiência espiritual e que a partir de agora o evangelho deve ser pregado dessa forma, ou dessa forma, ou dessa forma. Esse é o profeta, perigoso. Tem um outro, o abusador. O líder abusador é aquele que abusa das pessoas, principalmente de mulheres. Ele usa muito a mulher feminina. Ele usa a posição de líder como centro de atenção. São vaidosos e criam uma empatia através do encantamento, né? Suas formas de sugestões, trabalhando a psique feminina, trabalhando a mente mais frágil da mulher, não porque a mulher é mais frágil, mas porque a mulher ela é emotiva e acaba ela se deixando levar por muitas emoções. E acaba esse líder, ele acaba usando as mulheres. Geralmente são homens que têm como seu alvo ter um status de pegador. Ele pega mulheres, ele pega e faz o que quer. São adúlteros. Eles têm como foco escravizar pessoas através dessa forma sensual de viver, através da sua música, através da sua forma de falar, através da sua conversa mansa, e ele vai se aproximando e trabalhando a mente através de encantamento. Ele sabe como fazer isso e usar isso. Ele desenvolve isso. Tem um outro líder chamado divisor. Esse é o divisor, é um líder que usa ele usa uma forma falsa de viver, mas na verdade ele aproxima das pessoas com doutrinas diferentes para dividir pessoas. Ele divide casais, divide famílias, divide grupos que viviam de forma harmônica. Quando ele entra ali, ele começa a espalhar um espírito de divisão através da sua forma de vida, porque o seu alvo é dividir. Dividir para quê? Para vencer. Estratégia de guerra. Dividir para vencer. E ele então tem como alvo sempre a liderança. Então ele divide para que ele possa vencer. São invejosos, são doentes mentais, mas estão na frente de muitas lideranças. Existe também o líder bajulador, líder de igreja bajulador. É o falso mestre que mais se importa em agradar as pessoas. Ele agrada as pessoas, ele agrada tanto as pessoas que ele desagrada a Deus, porque ele se preocupa tanto em agradar as pessoas, em primeiro lugar, que põe Deus em segundo plano. Por causa dos seus interesses, ele fica bajulando as pessoas. Ele bajula para agradar, mas ele erra de forma ruim, porque ele deixa de agradar a Deus para agradar as pessoas. Porque, na verdade, o seu interesse é agradar as pessoas, bajular as pessoas, para ganhar as pessoas, para dominar sobre elas, na verdade. E isso é falso, mas é sua arma. É uma arma. E tem ainda o especulador, o líder especulador. A função dele é especular. Ele quer saber da sua vida. Ele quer saber da vida do seu marido. Quanto que seu marido ganha? Ele quer saber do seu passado.
Ele quer saber qual foi o seu pecado no passado pior. Ele quer saber quem é seu filho, quem é sua filha, onde você trabalha. Ele quer especular tudo para poder saber suas histórias, saber onde entrar, saber onde sair, saber como dominar sobre sua vida. Esse é o líder especulador. Ele desenvolve essa sua forma de vida e usa isso como arma para poder, através da sua história, especulando a sua vida, especulando tudo à sua volta para dominar sobre você. Toma cuidado, tá cheio aí. Conclusão: os maiores embaixadores de Satanás no mundo não são políticos, empresários, pais de famílias. Não. Na maioria são pastores, na maioria são líderes de religiões, são homens que usam esse lugar para poder armar sua arapuca, porque eles vivem através do engano. Eles se camuflam de ovelha, mas por baixo é lobo. Abre o olho. O apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo, dizendo, olha, primeira carta de Timóteo, capítulo 4, ele diz, olha, Timóteo, nos últimos dias, haverá espíritos enganadores, haverão homens que serão enganadores, eles apostatarão da fé, eles serão desviados da fé, eles darão seus ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E pela sua própria hipocrisia, eles falarão mentiras em nome de Deus, tendo a sua mente já cauterizada, sem cura, sem uma forma de mudança, porque eles estão tomados de toda essa forma de vida por causa de poder. O apóstolo João, quando escreve a sua terceira carta, terceira ou segunda? Segunda carta de João, ele escreve e fala, olha, me expulsaram da igreja. Pensou? O apóstolo João sendo expulso da igreja? O apóstolo João foi expulso da igreja. Um homem chamado Diótrefes, ele se levantou no meio da congregação e decidiu assumir a liderança daquela igreja local. E ele então definiu como doutrina ali, como juízo, ele colocou João, o apóstolo João foi excluído, e ele ainda proibiu as pessoas que visitassem o apóstolo João e disse, olha, quem visitar João, eu excluo da igreja. Diótrefes. Esse negócio de falso mestre é antigo. O apóstolo Pedro, ele escreve na sua carta dizendo que nos últimos dias os homens serão tão interesseiros que serão mais amantes do dinheiro do que de Deus. Então, para mim, para você, que pensa em vida eterna, para mim, para você, que pensa em verdade, quando a gente olha para esse mundo de hoje, o que você vê à sua volta? Se não, o tempo passando todos os dias. Cada dia fica mais velho, barba mais branca. Cada dia você que vai se envelhecendo e vai vendo que seus dias vai se acabando e começa a pensar no dia de amanhã que uma hora dessa você vai morrer e você começa a pensar então em vida eterna. E quando você começa a pensar em vida eterna, você só tem um lugar a buscar: o Evangelho de Jesus Cristo. Tem que ir lá na fonte para poder ler e conhecer as palavras de Jesus, porque Jesus Cristo, ele trouxe palavra de vida eterna, mas as suas palavras têm sido mudadas a cada dia por aí, e aí nós temos que ter cuidado, porque uma vez que nos foi dada de graça uma salvação, nós não podemos abrir mão dessa graça e nos deixar ser escravizado por homens, espíritos endemoniados, homens corruptos, interesseiros, bajuladores, sensuais, que querem entrar na sua casa, pegar tudo que você tem, que querem especular da sua vida para te dominar. Esse tempo já passou.
apóstolo João, na sua carta, diz: se alguém trazer até você o anúncio de uma nova palavra, uma nova doutrina que não seja a sãs palavra de Jesus Cristo, devem ser considerada doutrinas de demônio, não se deve nem receber na sua casa. Vou deixar tudo aqui escrito, as passagens bíblicas que eu estou citando, tá bom? Abra o olho, Deus te abençoe. Por baixo da capa de ovelha, pode ser que tenha um lobo. Fica com Deus.